interessante nós falarmos sobre isso, porque quando nós vamos falando de família, de acolhimento e da filosofia milenar africana, o africano respeita de onde ele vem. Ele respeita onde ele está e ele pede orientação para os mais velhos. Ele ouve. E o mais velho não tem uma visão igual a gente tem no O Brasil mais de velho idoso, de velho. de Ah, largado. não, ele é velho, deixa ele lá, de Porque a largar. postura do É rei e velho, rainha, é do outra visão. ancestral, ele se posiciona, ele trabalha dentro dele este autocrescimento. Porque também não adianta um senhor, uma senhora de 60 anos se comportar como uma criança de 7. Isso que eu ia dizer, porque Aí também é na difícil. nossa cultura, nós temos muitos velhos crianças, Sim. né? Muitos E adultos muitas crianças. crianças velhas. Exato. Eu vejo o Antônio uma criança velha, por exemplo. Porque muitas perguntas que ele faz, né? Muitas colocações que ele faz, eu fico pensando, gente, Mas de onde da que ele tirou? onde juntou esse Léo, esse Creu pra... Então, eu vejo ele muito uma criança velha, né? Inclusive, muito mais maduro e sábio do que eu, comparativamente, em Sim. muitas situações da vida. E é engraçado que a gente olha para isso nesse ponto e entende, mas quando a gente muda no sentido de que eu sou pai e eu tenho que ser mais do que o meu filho, fica incoerente, né? Porque aí é onde também dificulta o respeito do pai e da mãe com o filho, porque, desculpa, o sentido do filho é ser mais do que o pai. Essa é a lógica. Ser evolução. Ser evolução. Você quer que seu filho seja 1000 vezes melhor do que você. Com toda Isso certeza. é fato. A sua melhor versão. E todos Com toda os certeza. pais e todas as mães desejam isso. Só que quando a criança começa a A mostrar, desabrochar. falar, olha, eu sou mais, eu penso... Não. Ele não pode pensar. Não. Eu sei, eu sou o adulto, não é? Uhum. E aí já começa a podar, já começa... E aí perde o sentido. Não vira mais uma pessoa que incentiva, vira uma pessoa que poda. Né? Não. E aí é difícil olha, a gente ter harmonia familiar no meio de tudo isso. O axé. E aí que vem a pergunta, é porque tu não conhece a minha família, né? É porque você não conhece a minha família, justamente O isso. axé é restaurador do que se perde, do que está doente, do que está atrofiado e do que não está. O axé é a propulsão de resolução da vida. Funciona assim. Eu estou aqui para não testemunhar, mas eu sou a prova viva dos meus 56 anos que o axé transforma a vida. Porque eu vivo isso em todas as famílias que eu atendo, em todas as pessoas que eu oriento e dou mentoria de vida. Porque o Mayalorixá, ela não dá só mentoria de fazer uma magia. Ela dá mentoria de como a pessoa se comportar, quais são os objetivos, qual é o sonho da vida dela. Porque hoje estão destruindo sonhos para ele ter uma carreira de sucesso e ser uma pessoa estatisticamente bem-sucedida. Só que nunca tivemos tão loucos como estamos agora. Nunca tivemos uma família tão Desconexa, desconexa e enlouquecida. E é uma coisa, né? As pessoas, elas separam a espiritualidade da vida. E por que uma pessoa não pode ser bem-sucedida e espiritualizada? Eu acho que é um caminho único. Eu acredito que esse é o caminho, inclusive. Eu acredito que esse é o caminho, entende? Então, assim, as pessoas, elas falam, elas separam. Ou eu sou uma pessoa que vive a espiritualidade, ou eu sou uma pessoa bem-sucedida. Não tem isso. Eu, inclusive, acredito que a minha família é muito bem-sucedida. E a gente não tem milhões na conta, porque não é o parâmetro que eu uso de sucesso. Eu dou parâmetro com saúde, com felicidade, com harmonia. A gente não briga, a gente não ofende. E não existe isso na nossa família. Uma das Não riquezas existe. que tem no cofre das entranhas da minha família é o respeito. Não existe Sabe que ofensa. eu falava outro dia sobre isso, né? Eu adoro dinheiro. Quem não? Eu quero Quem não? dinheiro. Eu E mereço e dinheiro. olha, Sim. Tá tudo a certo. energia do dinheiro e
o progresso e a prosperidade está dentro da filosofia do orixá. Muito. Sim, faz parte. Tá? Agora- A vitória, sim. Ter só dinheiro é muito pobre, né? É muito pobre. Porque eu vejo as pessoas, o mundo de uma forma geral, né? Numa loucura atrás de dinheiro, se matando atrás de dinheiro. E famílias se destroem por conta de dinheiro. E aí, ok, tenho muito dinheiro. E o que mais eu tenho? Eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho família, eu estou aqui de bem com o que eu estou olhando de mim no espelho, no meu reflexo. Sim. Então, dinheiro é maravilhoso. Venha, tá tudo certo. Agora, ele precisa vir acompanhado de muitas outras coisas. Sim. Harmonia, paz, É saúde, que o ser humano fé. o ser humano é muito complexo para eu falar que ele só precisa de uma roupa. O ser humano é muito complexo para eu resumir a vida só por uma parede de bloco de concreto. A gente precisa de mais. E se a gente quer viver uma vida da melhor maneira possível, que é o que eu acredito que todo mundo quando vira adulto pensa, que ele quando pelo menos eu sempre fui assim. Quando eu olhei a morte das pessoas mais velhas, eu falei, poxa, eu também vou morrer. Eu cheguei à conclusão de querer viver da melhor maneira possível. E aí eu entendi que o dinheiro faz parte, mas não é o todo. Eu entendi que o dinheiro é necessário, com certeza, é um desejo nosso, com certeza. Inclusive, a mãe até tocou no ponto de que dentro da nossa cultura nós temos orixá Adi, que é a orixá da prosperidade, é o orixá que também fala com a gente sobre a questão do dinheiro, ensina a gente a gastar o dinheiro, ensina a gente a ser pessoas que usam do dinheiro de forma próspera, de forma que isso vai nos trazer benefício, não a ganância, a luxúria e aquele mal que essa filosofia às vezes traz. Então, É eu um não vejo, reconhecimento do teu esforço, né? eu não vejo o dinheiro como nada a não ser neutro. O dinheiro não faz nada. Ah, o dinheiro corrompe. Não, o dinheiro não corrompe. O dinheiro tá lá. Assim como eu não posso falar que a faca mata. A faca não mata ninguém. Entende? Se eu falar que o dinheiro corrompe, é a mesma coisa que eu falar que a gente vai ter que prender agora a faca porque ela tá matando muito. Tá esfaqueando o mundo. Então vamos pôr ela numa gaveta porque ela tá perversa. Não, o dinheiro não é o problema. A pedra não é o problema. A natureza não é o problema. É o ser humano. Essa é a realidade. Então o dinheiro, se bem usado, se a gente entende ele com essa proposta de que ele é conforto, de que ele É prazer, né? prazer, de que ele é necessidade de sobrevivência, mas não é bem-estar, né? Não é outras Ele questões é conforto. que também O dinheiro traz conforto, não bem-estar. Uhum. É uma coisa que, É essa que a gente precisa. o nosso próprio sacerdote, quando foi lá em casa, tem que falar sobre ele, né? Não tem como a gente não falar sobre o ele. Baba King, Nosso sacerdote, nosso mestre, nosso orientador, Baba King. Quando ele foi em casa, ele deu uma palestra de mais de 1h30 falando sobre a diferença de conforto e bem-estar. Ele mesmo pôs um ponto que é incrível. Ele falou assim, uma pessoa milionária, se soubesse e tivesse essa questão de limpar todos os cômodos da mansão dela de mais de 10 quartos, com certeza ele não queria comprar uma mansão de 10 quartos. Se ele tivesse ele mesmo limpar que 14 limpar banheiros. os 14 banheiros que tem na mansão dele, com certeza ele não iria comprar uma mansão com 14 banheiros. Ou seja, o dinheiro não traz bem-estar, não promove para a gente qualidade de vida, promove conforto. É por isso que a família, infelizmente, muitas famílias estão se distorcendo, estão se perdendo por conta disso, herança. Eu já cansei. Eu atendi um rapaz uma vez que ele brigou com o irmão dele por conta de herança. E perdeu a amizade, perdeu a irmandade, perdeu a estrutura É o que que ele mais tem. tinha por conta de dinheiro. Os avós vão lá, constroem um império, aí quando vai para eles falecem, né? Vão para o plano espiritual, e aí a família. Mas ontem um filho da terreira entrou em contato comigo, enfim, e trazendo algo muito parecido, né? Então, ele está como responsável do dinheiro de um senhor que está vivo, mas os filhos, os netos, enfim, estão botando ele em uma condição mental que ele não tem mais condição. Sim. Então, antes disso acontecer, esse senhor contratou
esse filho para assumir os bens, para garantir que, enquanto ele estiver vivo, os seus descendentes sejam bem alimentados com os Uhum. frutos desse dinheiro, mas que não torrem tudo pelo menos enquanto ele ainda está vivo. Então deixou uma pessoa que não é da família responsável para trazer uma harmonia familiar e garantir que todos se nutram dessa riqueza que ele fez. Essa É triste, é né? triste e é a realidade que o mundo se encontra. Por isso que nosso papel é muito fundamental hoje. Eu vou falar, se a gente trabalhar todo dia, vai ter gente todo dia. Se a De gente noite. abrir agenda todo dia, vai ter gente todo dia. Por quê? Porque o mundo que a gente vive, a situação que a gente se encontra hoje É é muito desesperadora. desesperadora. E a gente entende, mas é uma coisa cultural, ocidental, pôs tudo isso em cima de muitas coisas. E a gente tenta resgatar, eu e a Iá, nossa família, nossa casa, a gente tenta resgatar valores que promovem bem-estar e fatores que dão para as pessoas aquilo que o dinheiro não compra. A gente trabalha incessantemente para dar para as pessoas o que o dinheiro não compra: saúde, bem-estar, tranquilidade, harmonia, Calma, calma, paciência, viver, tolerância. viver minimamente bem, né? Porque eu gostaria que fosse fácil que a gente pudesse comprar uma pílula para harmonia familiar. Mas não é simples assim. Era uma boa, né? Era Tomava uma assim, boa. que nem anticoncepcional. É Um comprimidinho por dia uma ali. garrafa de vinho como esse vinho maravilhoso. Imagina se ele pudesse nutrir a gente com bem-estar, com paciência, com calma, seria perfeito. Só que o vinho, o dinheiro, ele não pode fazer isso. A natureza pode. Inclusive, eu canso de dar esse exemplo. Sempre, não importa qual a religião da pessoa ou qual problema ela tá, quando ela precisa se regenerar, se recuperar, ela vai para um retiro espiritual. Aonde é o retiro espiritual? Na natureza. Da natureza. A nossa cultura é cultuar a natureza. A gente cultua de uma forma diferente, sim, de uma forma dentro de um povo chamado povo Yorubá, de uma cultura diferente. Mas na essência é a mesma, é a natureza. Então a gente tem que pensar que a natureza é a única que pode fornecer para Fonte. nós tudo que é necessário para a gente viver bem. Uma pessoa que está passando por uma recuperação de AA ou Alcoólicos Anônimos, né, ou alguma questão de vício, ela vai para um retiro, aonde é? Na natureza. A pessoa que está com problema familiar, briga na família, vai fazer uma terapia, aonde é esse lugar? Na natureza. Tudo se resume à natureza. Então, se a gente for entender, é isso. Eu não tenho como comprar a natureza. Eu não tenho como comprar a terra, a água, não tem como. A gente vai ter que ir até a natureza e nos nutrir dela e entender como eu posso trazer isso para a minha vida. Inclusive, tudo que tem na nossa teologia é a natureza. Eu uso tudo que a natureza provê. Não existe nada de complexo. Às vezes a Nós não pessoa inventamos nada. olha nós e fala: Nossa, é simples assim? É simples. A gente usa o que está na natureza. É que às vezes as pessoas não entendem que a diferença não está no elemento, Uhum. tá na forma que a gente usa isso. Manipula. É igual a gente aqui. Não tem nenhum elemento aqui na mesa, mas a gente tem a nossa natureza, que é a nossa fala, nosso saber, e isso muda a vida das pessoas. A gente não tem nenhum elemento aqui, mas a gente, com a nossa boca, pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Interessante ele falar da boca. Eu quero dizer para vocês aí que estão nos assistindo que a nossa boca é uma potência. Que a nossa boca pode construir e pode destruir. Se você Isso é a soubesse verdade. a O poder. força, o poder Nossa, as pessoas não têm construtor noção. ou destruidor que a tua boca, esteja ela de batom vermelho ou não, Isso. tem. E é a boca de todas as pessoas, Aham. não é as nossas, é de todo mundo. Não há um filtro. As pessoas não estão pensando antes de falar.
Elas não estão pensando, elas estão programadas para viver o absurdo desta velocidade cibernética, de uma inteligência artificial instalada dentro de cada um de nós, pelas mídias, porque hoje eu sei tudo que acontece no mundo em 3 segundos. Só que esta velocidade deu um atraso para todo mundo de pensar, de acordar e reprogramar como ela vai fazer no dia para ela tolerar aquela pequena dificuldade que aconteceu no café da manhã. A pessoa levanta e ela vai esquentar um leite, esquece o leite no fogão e o leite transborda, ela vai amaldiçoar O dia inteiro. aquele dia. Então ela vai Conta de uma coisa. ela vai praguejar, ela vai amaldiçoar aquele ambiente. Disso vai somando aquilo e aquilo vai somando aquilo, só que vira uma massa energética negativa, destruidora dentro da sua casa. Você fala, mas fizeram alguma coisa? Não, você Você fez. fez, a sua boca. Você está fazendo. É. Você está fazendo. Ah, mas o meu marido, Mas o que você está fazendo? Porque está todo mundo com os nervos à flor da pele. Todo mundo a está gente mesmo reagindo. tava comentando, Tomou, né, Iá? levou, tomou. Tolerância Não zero. existe. Todo mundo tá com tolerância zero. Sabe, mãe, que eu atendo muitas famílias onde existem muitos portais negativos dentro das casas. E aí como fechar? as pessoas me dizem, ai, é olho gordo, é inveja, não sei o quê. Eu disse, Fizeram alguma coisa. Então, É o que eu amada, escuto todo dia. me diga assim, pelo pouco que tu me falou, assim, do dia de vocês têm brigado bastante, né? Não, a gente só discute. Uhum. E aí, quando tu não tá brigando com o marido, com o filho, né? Tu tá reclamando contigo, com a casa, com a mãe, com o marido, com o filho, nananana. Faz sentido? É, um pouco. Então, amadinha, se alguém está fazendo algo contra a sua casa, são vocês mesmos. Porque toda vez que há briga, discussão, desavença, reclamação, praguejos, dedos apontados dentro de uma casa, a gente está trazendo esse axé, esse contra-axé para dentro das paredes da nossa casa. Então eu digo para você, o que isso tem de inacreditável e de difícil de entender? É o que Babá dizia, Só é o que- básico. Só que o óbvio... É o óbvio. Só que o óbvio não está sendo hoje pensado. As pessoas Quando não você preparam fala, mais a gente mãe, pro óbvio, você né? precisa sentar com o seu filho. Uma mãe Sem não o celular. Uma mãe não pode dizer, eu tenho um filho de 10 anos e eu não posso com meu filho. Eu pus ele no mundo e eu não posso com ele. Então, você fala, será que a pessoa entende o que ela está falando? Ontem, mãe, recebi muitos áudios, né, de uma mãe de uma família, me pedindo se eu posso atender essa família, justamente sobre isso. São 2 meninas, 2 filhas. A mais nova tem 14 anos. E ninguém está podendo com esta menina, né? Então, aí, essa mãe trouxe que essa menina proibiu a mãe de acompanhá-la em um treino. Isso em vários áudios. E aí, eu disse para ela, eu posso ajudar, mas, primeiro de tudo, eu preciso entender... Eu preciso te fazer entender que tu precisa estar no teu papel de adulta, de mãe. Sendo assim, tu não pode entregar o poder de proibir ou desproibir a tua filha de 14 anos. Tu, como mãe, como provedora desta casa, precisa se colocar nesse altar, né? As regras são feitas por mim e pelo teu pai. Vocês, por enquanto, acatam. Chegamos no mesmo ponto. Autorresponsabilidade. O que isso tem a ver? Tudo. Então, o que nós estamos falando de axé, o axé é distribuído através das virtudes dos nossos deuses, como cada um deve ser corresponsável por tudo aquilo que ele faz, o que ele pensa, o que ele acha. E essa questão da mãe é muito sem sentido para mim. Não tem como eu entender uma mãe que não consegue educar seu próprio filho.
Não entendo, na minha cabeça não tem isso. A proposta da mãe é mostrar para o filho o que é a vida. E a vida é dura, a vida não é fácil, a vida tem consequências pelas suas ações, a vida é assim. E eu vejo o papel de mãe, pelo exemplo que eu tenho da minha mãe, da minha avó e da minha família, como uma mãe que vai falar para você como a vida funciona. E muitas das vezes ela vai passar para você o que é preciso, não o que ela quer. Essa é a questão. A maioria das mães hoje quer criar o filho como ela quer, não como é preciso. Ela quer criar ele de uma maneira. Ah, não, eu quero criar ele sem falar para ele não. Desculpa, não, Vai dar ruim. vai dar ruim. Não pôr limite. Não falar não é pôr limite. Quando a Pôr pessoa não limite. fala não, ela não põe limite. Então eu não estou nem entrando na questão De educação. de educação, na questão de bater, não é isso. Eu estou entrando na questão básica da pessoa falar, olha filho, daqui não passa e não é escolha. Você não tem escolha. Daqui não tem isso. Como para mim não tem escolha, não é nem passivo de negociação ou de entendimento um filho bater na mãe. Não tem conversa. É inadmissível. É irreal. Ou faltar Né? com respeito. Ou faltar com respeito, bater na mãe, ou faltar com respeito, ofender. Não tem essa opção. Na minha vida, não tem essa opção. Essa é a minha opinião. Claro, vai ter pessoas que vão discordar. Mais uma vez, eu não estou aqui para Tudo concordar com ninguém. Claro. E eu nem quero que as pessoas concordem comigo. Mas eu vivo através da lógica. A minha vida toda é pautada na lógica. Eu não posso ir contra quem se sacrificou durante 9 meses para me ter. Teve uma maternidade totalmente injusta, porque se a gente for ver o do pai é fácil, se a gente for ver o do outro, do filho, o filho vive no paraíso. Agora, para a mãe, é totalmente injusto. É injusto. Eu não concordo contigo que é injusto, porque... Não, ele tá Não, querendo eu dizer... Justo que eu te falo, entendi, eu te Não, entendi. eu não falo- prospecto mãe. Aham. Ser mãe é maravilhoso. Eu falo Mas no sacrifício por que é. tudo que ela tem que nascer, ela tem que parar e nascer outra pessoa. Tem que Dentro se dela. E abdicar. acontece isso, né? E E Literalmente. tem que se abdicar de muitas questões. É claro que tem benefícios. Isso é inquestionável. Uma mãe com um filho tem uma relação que é incrível. É uma coisa que É a gente entranhas, às vezes né? nem consegue explicar qual é essa relação. É muito Forte. muito forte. Só que eu tô falando que é injusto porque você olha o que é responsável do pai, o que é responsabilidade do pai, do filho e da mãe é outro peso. Então a mãe para nós é uma rainha, a avó é uma rainha, né? Não dá pra gente tratar diferente disso. Não tem outra opção. Na minha vida, na minha criação é isso, é rainha. Não tem outra opção eu tratar minha mãe diferente disso. Só que a maioria das pessoas, como a mãe mesmo estava explicando, não entende essa questão da boca e age por impulso. Age que pode chegar em casa e falar com a mãe como se fosse falar com um colega. Como se eu estivesse falando com meu amigo da escola. A sua mãe não é sua amiga, ela é a que te deu vida. Essa é a minha visão. Ela te deu vida, você só está vivo porque ela quis. Se ela não quisesse, você não estava ali. Né? Mas Então, é aí que a tá, gente... Eu acho A muito, filosofia, né? Aí nós- muito ruim a fala geral das pessoas, né? Dizer, eu sou amiga do meu filho. Cara, eu não sou amiga do meu filho. Sou mãe dele. Amigo ele tem na escola, amigo ele vai Sim. fazendo ao longo E da amigo vida. não educa ele. Amigo não tem essa Exato. responsabilidade. Eu sou mãe do meu filho. Então, eu não posso me rebaixar a ser amiga dele. Porque isso seria muito pouco. Porque amigo, talvez ele te ajude numa balada, talvez ele tome um tragão contigo, talvez ele, enfim, ele possa ser muito parceiro de ti em alguns momentos da tua vida. Sim. Agora, a tua mãe, se tu estiver preso, Sim. ela pode não concordar com o que tu fez, mas ela vai lá te visitar, ela vai Com passar certeza. e tá contigo. Se tu ganhar na Mega Sena, ela não vai querer uma migalha da Mega Sena, ela só vai estar feliz porque tu ganhou. Né? Então, É a gente não diferente. pode se rebaixar É mais do que amigo, a né? botar num patamar de amizade uma relação Sim. de mãe e filho, né?
Mas tem uma coisa que é importante nós falarmos, até para que elas possam também entender parte da filosofia, que existe esta doença, vamos dizer assim, esta contaminação ancestral que vem passando de geração em geração. E aí chega numa relação que entre filho e mãe não tem harmonia. E aí o axé vai, através dessa ancestralidade, através do grande Deus da sabedoria, detectar qual é a situação e o que pode ser feito. Porque muitas famílias nós já recuperamos com um tratamento, uma terapia milenar africana com ebó do ebé. Famílias se restituíram, por quê? Porque tinha esta maldição da família que estava perdurando, só que ninguém conseguia mexer, porque ninguém nem sabia que tinha. É muito complexo. Tem Porque, coisa que é simples, porque só com parece que é palavra simples, resolve, e tem mas coisas que não. às vezes é muito mais profunda. Essa criança dando voz de autoridade na mãe, ela vem com uma carga genética que a gente precisa tratar. Então, é esse mosaico, essa trama, essa teia que entra a filosofia, que entra o orixá. E aí, eu vou falar uma coisa para você e para todos vocês. Orixá é realmente a solução para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Essa é a definição, não de religião, mas de natureza. Então, é muito forte isso, porque muita gente fica aflita, as pessoas estão sofrendo muito, porque ela nem sabe como lidar, o que ela faz. Você acha que uma mãe, né, que está tentando educar um filho, ela fica sempre na corda bamba, porque não tem manual de instrução. E um filho é diferente do outro. Entende? Com Então certeza. tem aí uma complexidade envolvida nisso, uma relação entre ela e o marido, uma relação entre casais, não importa, casados que moram juntos, que resolvem ter um filho, ou não tem filho, ou tá, porque assim, vocês podem perceber, quando reúne a mãe, o pai, a sogra, o sogro, o cunhado e a cunhada, o ambiente, o pessoal fala, nossa, tá todo mundo falando mal de todo mundo. E acontece muito, Tá? né? Chama-se para fazer uma celebração de um churrasco e as famílias ficam falando daquele cunhado que não, Que não está foi. lá. Ou tem inveja, às vezes, dentro da família mesmo. Então, nós temos fatores que nós precisamos tratar. E se nada for feito, nada vai mudar. E, mãe, a nossa ideia aqui é apresentar, primeiramente, o primeiro passo, né? Para a gente poder ter harmonia familiar. É claro que vai ter gente que vai estar lá olhando a gente, vai ouvir a gente, vai falar assim, nossa, eu estou fazendo tudo isso que vocês estão falando e E mesmo não tem assim harmonia. não está dando certo. Aí a gente entra porque a Iá mesmo falou, você vai avançando nessas questões. Porque não adianta eu chegar para fazer uma ritualística se esse formato de harmonia já não está sendo feito. Então a gente tem que começar pelo começo, né? É assim Pelo que um. funciona, né? Então as terapias, as conversas, tudo que existe hoje é o primeiro passo. E isso é muito necessário. Por isso que eu falo para as pessoas, se você está fazendo, ótimo, já é o caminho. Se não está funcionando, a gente pode pedir apoio dos orixás. Só que o apoio dos orixás, ele existe aonde o ser humano não consegue sozinho alcançar. Mas ele já tentou. Esse é o ponto. Eu já fiz, só que eu não consigo chegar lá. Aí é onde entra os orixás. Sim. Só que, às vezes, a pessoa consegue, tá acessível para ela, mas ela não tentou ou nem quis fazer. Né? Então, é por isso que, às vezes, a gente ou conversa, ou orienta, ou tem um ritual para fazer. Depende de cada pessoa e de cada necessidade. Até por isso a gente veio aqui hoje para falar um pouco, para também já ajudar essas pessoas que às vezes já está lá, está pronto.
ela só precisa agarrar. Então, o que eu quero é falar que é muito importante e é uma coisa que eu aprendi e eu acho que é uma das Crucial. coisas que são cruciais para que a gente possa terminar, pelo menos eu acredito que eu vou terminar dessa maneira, porque Não sei eu quanto tempo a eu gente não sei tem, né? quanto tempo a A gente gente está já falando, extrapolou o eu acho que tempo, né? já. Nosso produtor extrapolou? Certeza, né? Então, eu gostaria de terminar falando uma das coisas que eu acredito que todo mundo pode fazer, uma lição de casa que se a gente praticar, Papel e caneta. se a gente praticar, tudo fica bom e a maioria das coisas podem dar jeito. Eu aprendi com os orixás que o mundo que eu quero viver começa dentro de cada um de nós. Eu aprendi com os orixás, se eu quero viver um mundo mais amoroso, eu tenho que ser mais amoroso. Se eu quero viver um mundo de respeito, eu tenho que dar respeito. Então, o mundo que a gente deseja viver começa dentro de cada um de nós. Não adianta eu pedir para os orixás fazer qualquer ritual pedindo harmonia se eu não sou uma pessoa que provê harmonia na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que tira a paz das outras. Infelizmente, eu não vou viver em harmonia. A vida é simples. A mãe falou sobre o poder da nossa boca. Você falou também sobre o poder da nossa boca. A nossa boca é simples. As nossas ações são simples. A mãe Fabielle, a Fabi, ama a gente de paixão. O filho dela ama a gente de paixão e é mútuo. Só que, por exemplo, se eu pego o Antônio, que ama a mãe Mônica de paixão, que a gente estava falando sobre isso, e ela, e ela cutuca Amo. ele, ela vai contra ele, não importa o Eu amor que ele maltrato ele. tenha, Eu não não importa, respondo. Eu não devolvo carinho. não importa o amor que ele tenha por ela, ele vai reagir à mesma altura do que está acontecendo. E é isso que as pessoas não Ação e entendem. reação, né? Ação e reação. Então, o amor que eu tenho por você, você tem esse amor por mim, você pode falar, pai, eu te admiro demais, tenho muito respeito pelo senhor. Só que se eu chego e começo a te desrespeitar, te maltratar e contra você, você vai ir contra mim. É assim que funciona. Só que as pessoas esquecem disso quando elas vão falar com os outros e quando elas vão agir com os outros. É por isso que eu não consigo viver em harmonia muitas das vezes, porque eu falo com as pessoas provocando elas. Eu falo com as pessoas maltratando elas. Não tem como as pessoas me darem algo diferente disso. E aí reclamam da resposta das pessoas. Justamente. Então, concluindo, o que eu aprendi é a forma que eu lido com as pessoas, a forma que eu extraio das pessoas o melhor é o que faz a diferença. Todo mundo pode dar o melhor para mim. Depende de como eu vou extrair isso das pessoas. Eu tenho esse poder. Todo mundo tem esse poder na boca. Eu consigo, com a minha boca, como a gente estava falando, construir, eu consigo extrair o melhor que você tem. Tudo depende de qual palavra eu vou usar, de como eu vou fazer. Não tem como ser diferente. Se eu extraio o melhor de você com as minhas palavras, você vai dar o melhor para mim. E é por isso que a gente tem que ter essas noções. Eu não posso sair na rua dando tapa na cara das pessoas sem achar que algum dia alguém não vai me dar um tapa na minha cara. Há muitas pessoas que estão ouvindo aqui, são pessoas da Igreja Católica. A igreja tem uma Bíblia que guia e doutrina a religião deles, e lá está escrito que se alguém te der um tapa, você tem que dar a segunda face. Não é? Só que pega uma pessoa com uma Bíblia embaixo do braço e dá um tapa na cara dela para você ver se ela não vai revidar. É Vai dar verdade. com a Bíblia, né, Ela cara? vai dar com a Bíblia na sua cara. Sabe por quê? Porque o instinto humano de defesa está acima de qualquer questão. A natureza humana, É a reativo. É reativa. natureza, ela está acima das nossas filosofias. Por esse motivo que eu tenho que entender que a pessoa tem a natureza dela, a natureza tem a essência dela e que eu tenho a capacidade ou de tirar o pior da natureza ou o melhor da natureza. O Depende de como eu sol, trato. o sol, ele é incrível. Ele pode me dar tudo de bom. Só que se eu ficar lá no deserto,
embaixo dele, Ele te mata. 2, 3 dias, eu morro. A mesma água que mata a minha sede pode me matar afogado. Tudo depende de como eu vou usar isso. Tudo depende de como eu vou extrair o melhor disso. Então, eu gostaria de fazer as pessoas entenderem isso. A gente tem o dom de tirar o melhor de cada um que vive no nosso entorno. Só depende do nosso respeito, da nossa compreensão que a natureza ela vai reagir da maneira que a gente reage a ela. Simples assim. Axé. Axé, gente. Mãe, até fiquei emocionada aqui, babá. Resumidamente, traz para essa mulherada como buscar dentro de si essa força harmônica. Interessante falar isso, porque quando você está doente ou ausente dela, ou ela está inativa, você não consegue buscar. Se você não tem, você não pode dar o que você não tem. Se você não é uma pessoa paciente, você não pode oferecer paciência e querer que o mundo seja paciente com você. Então, aí que entra o auxílio, a energia, o axé do orixá, para implantar a sua carência. Deu para entender? Então, aí que entra a parte mágica, a parte poderosa do orixá, porque eu disse já várias vezes hoje, orixá é a solução. Então, quando vocês não têm algo dentro de você, que você está tentando fazer algo e não está surtindo efeito, você precisa de ajuda. Porque nós não podemos ser autodidatas para tudo. Eu não posso extrair de mim algo que eu não tenho. Como é que eu vou dar algo para alguém se eu não tenho para mim? Então, quando a questão é, todo mundo hoje, com toda essa questão de tudo tem no YouTube, tudo tem na internet, tudo tem para saber fazer. Google. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Mas, como é que como é que uma mulher vai fazer com a vida dela e transformar a vida dela naquilo que ela quer ser? Para ela ter orgulho dela. Para ela ser apaixonada por ela. Para ela ter... para ela ser a líder de si mesma. Como é que você vai fazer para ser líder de si mesma? Como é que você vai ser empoderada naquilo que você nasceu para ser? Como? Se você não sabe o que é. Então, nós precisamos do básico. Esclarecimento. Busca. E não ter preguiça. Não ser uma pessoa acomodada. Se eu quero soluções, eu tenho que fazer algum sacrifício. Investimento. Tempo. Prospecção. Análise. Pensar. E, principalmente, fazer o que é preciso. Essa é a minha orientação que eu falo para todas as mulheres. Façam o que é preciso. Eu não sei o que é preciso, Iá. Ok. Aí entra o papel da Ialorixá. Da terapia, do sacerdote, As orientações. dos mentores, dos padres, dos mestres. Não importa de onde você vai buscar a fonte para nutrir o que você não tem, a sua escassez. E Tá? todo orientador, né, vai falar o que é preciso, não o que ele quer. Então, Isso é aquela fato. pessoa que vai falar só o que você quer, ela não Não está é orientador. apta para te orientar. Na verdade, ele é seu amigo. Isso. Aí se encaixa. Seu amigo, é um ele amigão. vai falar o que você quer ouvir. Então, você o precisa- seu orientador vai falar o que é preciso. Você precisa diferente. ter o ouvido aberto para ouvir. Mas você precisa ter a mente propícia para assimilar a melhor versão de si mesmo. Isso é importante, né, mãe? Nós sozinhos não conseguimos, e o Babá estava dizendo anteriormente, né? A gente não consegue acessar
lugares tão profundos de nós mesmos, né? Existem lugares dentro das nossas profundezas que a gente obrigatoriamente, para acessar e para clarear isso, a gente precisa de outra pessoa, né? De uma pessoa mais esclarecida sobre aquelas situações ou propriedades, né? Alguém que possa realmente te conduzir a acessar aquilo e resolver. Com certeza. O mestre precisa ter um mestre. O que orienta precisa ter um orientador. O que trata precisa ser tratado. Então, eu mesma não posso me diagnosticar. Por exemplo, eu não posso ser a Yalorixá da Mônica. Eu não posso. É irreal isso. Por mais sabedoria que eu tenha, tem alguns momentos que eu preciso solicitar o meu Babalorixá, o meu mestre. É um exemplo, né, mãe, que a gente conversou outro dia. Vamos por isso como um exemplo de um médico. O médico, ele consegue fazer, vamos dizer, um exemplo, um neurocirurgião. Ele consegue fazer um diagnóstico simples dele e até saber qual remédio ele pode tomar. Só que, se ele precisar fazer uma cirurgia, ele não rola, né? não vai conseguir fazer. É a mesma coisa da gente. A gente tem conhecimento sobre a natureza. Para eu poder fazer uma coisa simples, um banho de erva, uma coisa simples do meu dia a dia, eu consigo fazer. Mas quando eu preciso cirurgicamente mexer em algum ponto dentro de mim, aí eu vou ter que recorrer a esse meu mestre, a nosso orientador. É simples assim. Eu acho que esse ficou claro e Porque ficou o muito axé, nítido. ele não é simples produzido, ele é transmitido. Então, para eu transmitir, alguém tem que transmitir para mim. Mesmo. Isso é a filosofia milenar de transmissão do axé, que é o que as pessoas dessa nova realidade do mundo não aceitam. Ela quer ser de A a Z, fazer tudo, se auto-regenerar. Na nossa cabeça não tem sentido, pela nossa formação, por exemplo, um psicólogo não ter o psicólogo dele. É verdade. Para nós não entra na nossa cabeça. Outro dia a gente estava comentando isso, que tem uma psicóloga que não está bem da cabeça. É claro que não vai ficar bem na cabeça. Ela ouve a loucura do mundo diariamente todo e ninguém ouve a loucura dela. Como que a pessoa não vai ficar louca? Vai ficar louca também. Então a gente precisa. Nós temos tanto assunto para falar. Né? A gente precisa entender isso. O psicólogo precisa do psicólogo dele, o médico precisa do médico dele, o cirurgião precisa que alguém opere ele. A vida é assim. As pessoas podem buscar uma Yalorixá dentro do culto tradicional, porque eu trato pessoas, não trato religião. Isso que eu ia dizer, né? Você que está aí nos ouvindo, você não precisa ser do culto, você não precisa ser um bandista, você pode médium, ser... nada. Você pode ser ateu. Sim, com certeza. A gente já fez buri, ritual para pessoas católicas e não tem problema nenhum. Eu trato pessoas de outras religiões e filosofias, porque o tratamento é para melhorar a versão de si mesmo. A natureza não tem religião, né? É natureza é a natureza. A gente vai dizer que a pedra não é pedra, que a farinha não é farinha? Não dá para eu pegar uma pedra e falar, olha, essa pedra é da católica, essa pedra é da tal religião. A pedra é pedra, é simples assim. Então, nós não temos nenhuma questão sobre isso. A gente entende que os orixás, a natureza, é muito mais do que religião. Até a gente fala isso diariamente. As pessoas hoje, eu entendo quando a gente vai falar sobre espiritualidade, existe um repúdio hoje em dia. Eu entendo, a pessoa ela se afasta disso, porque infelizmente a maioria das pessoas conhece espiritualidade dentro de religião. E a religião, ela não é um culto à liberdade. Ela é um culto a você, muitas das vezes, abrir mão da sua originalidade, abrir mão de você, abrir mão de muitas coisas. Existem mais dogmas, existe mais dogmas, existe mais controle do que qualquer questão. Por isso que a gente nem fala que orixá é religião, porque orixá é liberdade.
Orixá cultua a liberdade. Nós cultuamos a liberdade. As pessoas que vão lá na nossa casa não têm imposição, ela pode ir onde ela quiser. Não tem sentido a gente, né, ir falar para uma pessoa, olha, você não pode ir em outro lugar, olha, você não pode fazer tal coisa. Sabe por quê? Porque se eu cultuo a liberdade, se eu entendo que ninguém pode prender a água, ninguém pode prender o ar, como que eu quero prender as pessoas? Não tem O como. acolhimento, voltamos a família, o acolhimento que a gente ela quer ter uma família, Quem Um nasceu para ser apoio. sozinho, né? um apoio, uma família, um colo, um acolhimento. Então, olha, eu adorei esse papo e vinho. Quero fazer mais. Mãe, aonde as pessoas podem encontrar vocês, Babá? Arroba. Tá, a gente tem o nosso Instagram do nosso Ileaxel Xuntoqué, né? @Ileaxel Xuntoqué, tá? Sem acento, escreve tudo junto. E tem o mais fácil, que é o da nossa IA, né? Que é @Mãe Mônica Berezutti. Mãe Mônica Berezutti, mas agora também eu tenho um site chamado IA Mônica. I-Y-A Y. Mônica. IA Mônica. E esse site tem todos a filosofia. Tá bem, assim, Quem ótimo. quer Quero até que vocês conhecer, conheçam quem para quer ver conhecer um pouco, como é que está. a Estou gente colocando montou. bastante informações, porque como é uma cultura africana, milenar, as pessoas falam, poxa, mas eu quero saber o que ela faz. Então, tá lá. Então, se você gostou aqui do que a gente falou, se fez algum sentido para você, @Ileaxel Xuntoqué, Mãe Mônica Berezutti ou E a a Mônica. Com IY. Y. É isso mesmo. Você vai encontrar muitas informações. Acredito que ali tenha. No Instagram, eu sei sobre todos os orixás. Tem muito conteúdo, tem vídeo, tem, enfim, muito mais profundamente falando sobre orixás e cada um dentro do seu Sim. axé. Eu quero agradecer Axé. imensamente Eu que agradeço. Nós que agradecemos. o tempo de vocês, o axé de vocês, o acolhimento de vocês. Foi um prazer imenso ter vocês aqui na minha casa, tomando um vinho comigo. Quero mais. Com certeza, Axé, Axé. obrigada, Nós estamos à gratidão. disposição. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Axé. Vamos agradecer aqui os patrocinadores, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Elétricas e Hidráulicas, Clínica Bloom, Labil. E eu quero contar para vocês que eu já estive neste colo e neste abraço. E não tem como explicar, mas é um colo ao mesmo tempo fofo, carinhoso e ao mesmo tempo um colo fortalecedor. É um colo que ao mesmo tempo acalma e ao mesmo tempo fortalece. Esse abraço não é só porque ele é desse tamanho, mas tem um amor, uma profundidade nesse abraço. E traz uma segurança, traz um amparo maravilhoso. Então, essa dupla tem muito amor, muito acolhimento, muita sabedoria e uma retidão em conduzir a fé, em conduzir relacionamentos que eu admiro demais. Sou muito feliz de ser filha, família e sou muito rica em ter vocês na minha vida. Axé. Axé, axé. pra Muito nós. obrigada. Minha gente, quinta-feira tem podcast. Quinta-feira, 20 horas, está no ar, novo episódio.
curte, comenta, compartilha muito e se inscreve no canal. Um beijo enorme e agora a gente segue o nosso papo aqui. Beijos! Axé.